Graças a Deus, estamos iniciando nossa oração de hoje. Hoje estamos transmitindo pelo outro site, porque o site do Divinismo, da Comunidade Divinista Mãe Maria, não tem tantos seguidores ainda, é novo. Então, estamos transmitindo nesta conta que é minha, né? Não é do Divinismo. Mas depois publicamos lá. Então, graças a Deus, convidamos a todos que estejam entrando e avisamos que estamos transmitindo a oração divinista ao vivo. Vamos transmitir a oração completa. Todos que estiverem entrando e quiserem participar, fiquem enquanto quiserem. Pensa bonito, pensa no bem, no bom, porque esse é um trabalho para ajudar, para vibrar por todos aqueles que precisam de ajuda. Nós pedimos a Deus, nós nos unimos em oração, toda a família, todos encarnados e desencarnados, a família espiritual, todos os que se elegem sabedores, querendo estar com Deus no caminho do Senhor, como chama Jesus, e querendo estar também trabalhando em prol dos que precisam, vibrando. Nós somos seres vibracionais e, como tal, tudo que pensamos, sentimos e falamos transforma-se numa corrente eletromagnética, vaza, né? Extravasa do nosso corpo físico, e como vamos direcionando a Deus o nosso pensamento, todos vão se conectando, é uma reunião com Deus, toda a família vai a Deus, cada um com a sua vibração, cada um com a sua assinatura, porque somos únicos no infinito, que é o próprio Deus. Deus é o infinito, está em tudo e em todos, nos mínimos, menor das partículas até as maiores e até o infinito, obviamente. Então, ele sustenta, ele emana, é ele mesmo e sustenta. E todos os que estão na sintonia, nesta orientação que ele nos dá de sermos do bem e do bom, de vibrarmos e vivermos para o bem e para o bom, de sermos então aqueles que vivem para a verdade, mente ligada em Deus. Com essa mente, com esse pensamento, nos unimos, e a sintonia de cada um e de todos, vai conectando com Deus, com o todo, harmonizando-se. Nesta harmonia, meus irmãos, amigos, queridos, nesta harmonia, nós vamos sentindo Deus, nós vamos conhecendo Deus, porque passa por nós esse sentimento, contamina, vamos então nos misturando com ele, se assim pudermos dizer, e vamos buscando desejar o bem e levar o bem a todos os que precisam. Então, oramos pelos que precisam, pedimos a Deus pelos que precisam de ajuda, sejam encarnados ou desencarnados. Então, com as graças de Deus, vamos nos comunicando para poder, então, unidos, falar, emanar, vibrar por período que for necessário,
e assim ajudarmos em todo o bem possível, graças a Deus. Estão chegando, deixem entrar. Pode entrar quem estiver chegando. Oi. Então, graças a Deus, oi, entrem. Sim, graças a Deus. Então, oi, Bárbara. Vamos iniciar a nossa oração, fazendo a oração ao princípio sagrado. Sagrado princípio do universo, divina causa de todos os efeitos, infinitos são os vossos poderes, integral a vossa ciência. Dai-me o poder de refletir a vossa vontade. Concedei-me, Pai divino, a delegação de ter poder sobre os espíritos malévolos. Envolvei-me, ó poder infinito, em vossas graças e virtudes, para que minha vontade seja o reflexo de vossa divina justiça. Fazei de mim, Senhor absoluto, um veículo do vosso infinito amor para aqueles que o merecerem. Graças a Deus. Esta oração é uma continuidade de oração que iniciamos no Portal do Amor, é um recolhimento que lá fazemos de espíritos que estão fora de suas faixas espirituais, então não mantiveram o contato com o plano espiritual, viveram pela matéria, nem sempre errados, mas pela matéria. Então, desta forma, não houve a possibilidade de abrir seu portal para o plano espiritual. Há um tempo em que são recolhidos. Todos somos filhos de Deus, todos temos oportunidades, nós temos o livre-arbítrio para poder agir, para poder conduzir a nossa vida, e a nossa vida não é a vida só material. A vida material esse corpo que nós temos é ferramenta para elevarmos, conhecermos, evoluirmos espiritualmente. Então devemos estar com a mente sempre ligada a Deus, unidos a Deus, adorar em espírito e verdade. Assim é viver com a mente ligada a Deus. Deus que é onipresente, onipotente e onisciente. É ocupar o tempo e as oportunidades fazendo bem. É aplicar a vida no sentido de tornar o cérebro mais lúcido e o coração mais generoso. É ser, em resumo, simplesmente verdadeirista. Graças a Deus, está escrito no Evangelho Eterno, que está prometido este livro, este evangelho, essa boa nova, está prometida no Apocalipse, capítulo 14, versículos de 1 a 6. E lá está escrito: um cântico novo tereis, um anjo poderoso vos entregará o evangelho eterno. Com as graças de Deus está no mundo o evangelho eterno. Quem nos entrega esse evangelho é o profeta Elias, que em muitas vidas vem nos ensinando a ser verdadeirista, a cumprirmos a vontade de Deus, que é retornar a Ele, evoluir, e se tornar então espírito e verdade como Ele é, e quer que seus filhos venham a ser. Num momento de oração, nós intensificamos a ligação com Deus, mas Deus em nenhum momento deixa de estar em tudo e em todos, porque Ele é o todo, e está em tudo, está na parte, naturalmente. Então, no íntimo, em cada um, tem o seu Deus em desabrochamento. O Deus, o Pai, se comunica através da ligação, da conexão boa, da conexão para o bem e para o bom,
reforça-se, intensifica-se o Deus no íntimo de cada um, na mente de cada um, se intensifica, e vamos então, estando em harmonia, e vamos então viver pelo bem, pelo bom, vibrar no bem e no bom, independente de onde estivermos e de com quem estivermos. É nossa responsabilidade e vamos responder, cada um responde por si, pelas suas obras. É o comportamento que dita quem somos. Não são palavras, não são rituais que muitos têm, muitos teimam em fazer, mas sim como nos comportamos em relação ao outro. Porque comportamento tem que ser com alguém, com o outro filho de Deus, que então é um Deus em fazimento. Então, sempre muito cuidado no que falarmos, naquilo que pensarmos, sentirmos, para não magoar o outro. Não precisamos concordar com o que está sendo dito, mas naturalmente nós não necessariamente concordamos, mas nós somos delicados. Nós vamos dizer as verdades, vamos ser testemunhas da verdade, não podemos nos omitir. Porém, não vamos impor a ninguém, porque de fora para dentro nada entra. Cada um, o indivíduo tem a sua integridade. Deus não interfere, Deus dá o livre-arbítrio a cada um. Portanto, não seremos nós que vamos impor, nem ninguém poderia nos impor. Muito embora vemos muitas vezes muitas imposições. Mas viveremos e somos nós que vamos responder. Então, sejamos fiéis a esse conhecimento, fiéis a Deus. Com as graças de Deus, para termos este comportamento e sermos dessa forma, a lei. Deus nos entrega a lei através de delegados, de seus filhos mais evoluídos, que vêm então transmitir a doutrina de Deus, os ensinos de Deus. Tem que haver alguém para ir transmitindo. Não precisamos nem regredir muito lá atrás, porque lá em tempos remotos nós sabemos que o próprio Deus se comunicava, como falou com Moisés na sarça, naquela sarça ardente, que é aquele cacto, e que queimava, mas não era fogo, era aquele fogo vivificante, chama-se fogo vivificante. O próprio Deus se faz quando é necessário e quando assim Ele quer. Portanto, a transmissão da lei é para que nós saibamos o que fazer ou o que não fazer, porque na maioria dos casos as pessoas aqui encarnadas não se conectam, não são levados a saberem-se filhos de Deus, espíritos. Então, não entendem, não têm o conhecimento, não estudam, não buscam saber, porque quando Jesus diz buscai e achareis, ele não quer dizer esperem milagres, não quer dizer vou pedir e vou receber, ele simplesmente quer dizer que temos que buscar, fazer, procurar, seguir o caminho, caminhar. Porque aí nessa busca, essa é a busca, nessa busca nós vamos encontrando, vamos sendo alimentados por Deus, porque Deus nos sustenta. Então saibamos que, como para dizer, amai-vos, muitas vezes Jesus diz, amai-vos uns aos outros. Se vos amarem, não vão se agredir, não vão se machucar, não vão ferir,
Mas há aqueles que não entendem muito o que significa amar, né? São mais ligados à matéria. Então, ele foi dizendo aquilo que não devemos fazer. A lei de Deus, então, é mais clara para que todos possam entender. Isso não. E é dessa forma, vai diferenciando, vai conscientizando e colocando cada um como responsável por aquilo que fizeram. Então, não adianta pedir perdão, porque adianta sim se arrepender e pedir que sejam, então, nos seja dada outra oportunidade. Isso vem com arrependimento, com a sabedoria de que erramos. No momento em que nós sabemos, errei, nós até pedimos, constantemente devemos fazer um exame de consciência e pensar, o que foi que eu errei hoje? Ou o que foi que não está certo? Tem algo que eu deva corrigir? Porque sempre tem. Nós erramos mesmo e vamos nos corrigindo e não é fácil. Então, busquemos essa verdade, busquemos ser testemunhas de Deus no caminho da verdade. A lei de Deus é para isso. Vamos ler essa lei, vamos orar essa lei. Juntos, então, falemos, repitamos. Eu sou o Senhor teu Deus, não há outro Deus. Não farás imagens quaisquer para as adorar. Não pronunciarás em vão o nome de Deus. Terás um dia na semana para descanso e recolhimento. Honrarás pai e mãe. Não matarás. Não cometerás adultério. Não furtarás. Não darás falso testemunho. Não desejarás o que é do teu próximo. Graças a Deus. E com os dons do Espírito Santo, que Jesus veio revelar, porque ele não trouxe os dons são de Deus. Então, muitas vezes falamos, nós mesmos que conhecemos até, dizemos, né, vamos lendo sempre, Deus trouxe os dons, Jesus trouxe os dons, Jesus revelou, Jesus disse, aquilo que eu faço, vós também podeis fazê-lo e mais. E ele operava com dons sem medida, que justamente tem, né? Porque é eterno presente, o propósito de mostrar que a matéria é perfeitamente moldável, podemos atuar sobre a matéria, podemos agir e fazer com que tudo se realize, mas para isso tem que merecer, tem que estar nessa harmonia, tem que haver conhecimento, desabrochamento das virtudes. Dons, então, é desabrochamento de virtudes divinas. Um dia retornaremos a Deus em espírito e verdade. E ao retornarmos a Deus, nos reintegrarmos em Deus, tudo fica comum. Tudo o que temos é partilhado com todos. Deus é o Pai, mas nós vamos gozar de todas essas glórias e continuamos atuando. Não pensem que há término, porque não tem fim. Nós somos espíritos e essa essência, isso que somos, que é do próprio Deus, é Deus. Então, graças a Deus, demos sempre graças a Deus por tudo aquilo que temos a oportunidade de viver aqui, porque ao estarmos aqui é quando nós podemos fazer alguma coisa. Nós somos aqueles que atuam de fato, e assim na matéria, atuando, comandando, aí nós vamos mostrar quem somos. É aí que nós mostramos aquilo que nós temos no íntimo, é o comportamento nosso, como vamos nos relacionar entre os irmãos todos.
é fundamental. Eu sei que é difícil, estou falando para podermos juntos pensar, mas é difícil, há relacionamentos complicadíssimos, então os grandes, os delegados de Deus, os nossos irmãos maiores, vivem para ensinar, assim como Jesus veio ensinar. Oswaldo Polidoro, que escreve o Evangelho Eterno, é o Elias, ele é João Batista, ele é Moisés, veio trouxe a lei, ele é João Batista, veio junto com Jesus. Ele pediu lá, quem dera que o Senhor, como Moisés, quem dera que o Senhor desse o Espírito Santo e que toda a carne profetizasse. E Deus prometeu: derramarei o meu Espírito sobre a tua semente e a minha bênção sobre a tua descendência. Assim é. E vieram e fizeram tudo para poder conscientizar, na época, retirar esse véu, porque a humanidade na época achava que, será que continua mesmo? Hoje ainda pensam assim, não? Muitos, será? Tem mesmo? Vai ter? O que tem depois disso? Um pergunta para o outro: você acha que a vida continua? Você acha que tem um céu? Não tem só um céu. Tem faixas e faixas, e cada um vai herdando a sua faixa, vai ganhando a sua faixa, vai conquistando a sua faixa espiritual, o seu céu. Aquilo que fizermos assim aqui é a projeção do que estamos construindo lá no céu. Então, cuidemos daquilo que estamos fazendo, porque vamos com certeza um dia viver muito mais como espírito do que o tempo que vivemos aqui na carne. Será muito maior, e se a nossa faixa não for lá muito boa, é um sofrimento grande. Então, com as graças de Deus, pensemos dessa forma, procuremos ir pensando, buscando a informação. Jeovás, Cristos comandam galáxias, metagaláxias. Jesus o Cristo planetário desta orbe terrestre aqui veio para ser o Cristo modelo também. Mas Oswaldo Polidoro, que é Moisés, que conhecem muito como Moisés, que também foi Vyasaveda, Hermes, Orfeu e muitas outras vidas, Elias, foi João Hus, então vem vindo trazendo informações. Juntos ajudam a humanidade, estão aqui, se fazem presente, porque quem não está presente? Só quem não quer, quem se diminui, vamos dizer, se relega a um cantinho, se posso assim dizer, porque tem o direito, pode não querer, mas Deus não impõe, entendam. Vamos buscando então essa sintonia maior. Aqui, quando falamos em usar a criação, Oswaldo Polidoro escreve no Evangelho Eterno: usar bem tudo quanto é da criação, transformar tudo em ferramentas de bom uso. Isso não é idolatria. A idolatria é colocar a matéria na frente do espírito, é sujeitar-se o espírito a ritualismos e ginásticas a título de adoração a Deus. É pretender que formalismos e formulismos possam convencer a justiça divina. Também tenha muito cuidado com os comercialismos em nome da doutrina, porque há todo o comércio, há todos aqueles que se valem, aproveitam, usam de Deus para poder puxar a brasa para sua sardinha e ter glórias, prestígios, mas esse prestígio não vai ao céu. Isso é da terra. Orgulhos, vaidades ficam aqui. Se acompanharem, vão acompanhar, mas para faixas bem difíceis, bem tenebrosas, bem escurecidas. Graças a Deus. Conosco, então, patriarcas, profetas, João Evangelista comanda o planeta hoje, patriarcas, profetas, apóstolos de todos os tempos, 3 legiões socorristas, a Mãe Maria comanda as legiões socorristas que buscam nos lugares mais difíceis, onde há mais dor, com amor, com ternura, com abnegação, levando mel, chamando pela palavra boa,
atraindo para a luz, com ela Maria Madalena, Maria Conga, do Congá da África, santas mulheres bíblicas, as Marias, as mães, a Daiane, as crianças, muitos trabalhadores. A terra fica envolvida, repleta de trabalhadores com todo esse amor maternal para poder convencer, buscar, convidar os que querem saber mais, aqueles que querem ouvir. Então é um chamado para a luz, graças a Deus. Juntamente com esse trabalho, o trabalho dos médicos, dizem Hospital do Espaço. Esse Hospital do Espaço, de fato, é a comando de Bezerra de Menezes, doutor, né? São os doutores que, com as suas vibrações já bastante desabrochadas, fazendo os milagres, vamos dizer assim, curando, eles vão então conclamando e transformando, vão se sensibilizando e fazendo com que se sensibilizem todos aqueles que têm dores. E dor, gente, dor é tudo. Não é só doença, cortes, tragédias físicas do tipo, né, catástrofes, mas há angústias, desesperos, tudo isso é até mais doloroso muitas vezes. Isso faz com que a alma se encolha, com que a alma não encontre saída. Então a busca é na luz, é no conhecimento, é em saber se ser filho de Deus. E aí os trabalhadores da ordem médica ajudam, vão levando essa energia. Então vibra bonito, pensa bonito, todos que vão chegando, vamos pensando, vamos desejando. Vamos aos lugares no planeta onde há muita necessidade dessa ajuda médica, nas guerras, nas pestes, misérias, fome, onde há subordinação a governos, a governantes que exploram o seu povo, que fazem então daquilo uma grande prisão dolorosa. Vamos pensando em todos no planeta, as crianças estão famintas, há crianças famintas, há doentes em todos os lugares, há nas ruas, desamparados, desabrigados. Então vamos pensando nos doentes todos, vamos pensando na sua família, nos seus amigos, porque nós vamos desejando a todos aqueles que conhecemos, que sabemos, e o plano espiritual sabe a todos onde vai aliviar essas dores, graças a Deus. Aí tem veterinários, curadores, benzedores, são trabalhadores que aliviam dores. Graças a Deus, as legiões do Nero, comandadas pelo Nero, limpam as energias, porque pensamos de uma forma muitas vezes negativa, achamos ou desejamos alguma coisa que não é construtiva, e tudo isso fica na nossa frente, na verdade são energias, atrapalham. Então vamos limpando essas energias em nós mesmos, em todos os amigos. Aí quem faz esse trabalho glorioso nas casas, nos ambientes, retirando aderências, trazendo espíritos que lá estão, que transferem dor. Vamos pensando, pensem na sua comunidade, vizinhos, famílias, cidades, no país. Aqui é o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho eterno. Vamos pensando nesse coração extravasando e levando, englobando o planeta, sendo o coração do planeta. Graças a Deus são soldados pretos velhos, índios, hindus, caboclos, africanos, baianos, marinheiros, boiadeiros, ciganos, maceradores de ervas, camponeses, muitas legiões, anjos de guarda, espíritos familiares, espíritos amigos. Aí, aqui nessa cidade abriram portas, Dona Yolanda, Dona Azuleide, Dona Encarnação, seu Armando, são baluartes. Continuamos, abrimos portas para que outros possam chegar e conhecer. Graças a Deus, lemos um pouco que está no Evangelho Eterno, que nós podemos distribuir a quem queira, só nos pedir que enviamos.
E agora vamos a uma rodada de evidência para descrever esse ambiente, esse maravilhoso entendimento, para onde tudo está indo, essa gloriosa oração que vai chegando, não, expandindo não só no planeta, vai para o universo, porque muitos outros planetas aí está o universo todo, graças a Deus. Aqui quem tem o que falar é Dalina, quer relatar? Concentrada, Bárbara, Andresa, querendo falar, fala em seguida, tá? Celso. Graças a Deus, desde o começo dos trabalhos aí já fui vendo esse céu se abrindo aí, a extensão dos trabalhos, né, vai, como foi sendo dito aí, né, ele vai englobando, né, o planeta todo, vai envolvendo, né, o planeta todo, toda a humanidade, todos os planos, aí os mais elevados, né, os Cristos, aí aos mais próximos aqui ao planeta, aqui, graças a Deus. Conforme você ia falando aí, Tânia, aí é bonito a sua volta, né? A volta fica sem paredes, né? Fica um ambiente totalmente dilatado, né? Totalmente vai expandindo, né? Todo expandido o ambiente, graças a Deus, e aquele ajuntamento de pessoas, né? De espíritos ali, né? Vai ajuntando aquela multidão de espíritos aí você olha, né, com as graças de Deus, né, com toda esta maravilha, né, que Deus vai oferecendo, você vai vendo aquela imensa multidão de espíritos, né, que são trazidos aí, eles vêm, são trazidos, né, pelos trabalhadores, né, e vão ouvindo, né, por isso que é sempre bom, né, essa explanação aí, né, do Evangelho eterno, das verdades eternas, perfeitas e imutáveis de Deus, né, falar da lei, do Cristo, dos dons, né, dos bons espíritos, né, e do Espírito Santo, que é a extensão de Deus. Então é uma multidão aí, né, inimaginável, né, de espíritos, recebendo, né, toda essa explanação, né, toda essa verdade através, né, da palavra, né, e essa palavra absorvida, né, por você aí exposta, né, de todas as leituras dos livros, né, do nosso Pai Divino. Então é a extensão, né, do próprio Oswaldo Polidoro aí que vai se estendendo, né, essa graça divina, essa bênção divina a esses precisados aí de toda a ordem, né, material, espiritual, né, e tudo mais, ajuda médica, né, vem aí necessitados de todos os tipos, né, graças a Deus aí são atendidos, né, pela espiritualidade aí, graças a Deus, e vamos envolvendo, né, o planeta, e então quando pensar, né? Nunca pensar que estamos sozinhos, porque não estamos sozinhos. Não estamos num ambiente expandido, né? No espaço, né? Mas é uma multidão de espíritos e também uma multidão de trabalhadores. Então, tudo aquilo que Deus determinou, né, que fosse feito, né, está sendo feito em favor desses necessitados aí. É por isso que essa oração maravilhosa, orar para os outros no meio dos outros, né, faz merecer graças de Deus e faz multiplicar as bênçãos e graças de Deus aí em favor de todos os necessitados aí. Graças a Deus. O ambiente está maravilhoso e graças a Deus. Graças a Deus, fala, Dalina. Você falou? Não entendi. Como foi geral? Porque eu vi que você não tinha me chamado, eu falei... Uhum. Porque eu sempre identifico, olha só, agora escapou porque é automático, eu não sei por quê. Não tenho a menor ideia porque eu troco. Não tem problema. É a Solange, viu? É a Sol, gente. Não tá arrepiando aqui. Vocês vão saber por quê, porque eu não sei porque eu troco mesmo. Eu fico sempre... Fala. E Dalina? Não sei por quê, gente. Interessante. Bom, graças a Deus, assim, eu vi
É como o próprio Celso falou, né? Isso aqui expande, né? Tudo fica uma coisa só. E eu vi os mentores pegando os livros aqui, entregando para vários assim, pedindo para sentar, então eles acompanhando. E o outro lado onde estava a parte de recolhimento já da parte médica. Então muitos chegando assim, já indo para marcas, eles encaminhando. Então é um trabalho que está sendo feito ainda, né? Sim, vai em frente, né? Um trabalho maravilhoso, vai empolgando. Muitas vezes, o Lê está dizendo aqui, eu vou ler já, mas muitas vezes eu vou falar pouquinho, né? Para poder deixar. Mas eu não sei, eu chego, não controlo, né? É a tal história, você chega e começa, então, e vamos falando, buscando sempre a simplicidade, mas nesta simplicidade, a complexidade para alguns de falar sobre Deus, de entender sobre Deus, porque entendem, sempre tiveram um entendimento aí difundido por religiões, que Deus é inatingível, ou é um ser antropomórfico, né, que está lá num lugar, num céu que não, né, como se fosse um senhor barbudo. Muitos têm essa imagem, vão fazendo. Ninguém se interessa, vamos dizer, procura desfazer dessa concepção materialista de Deus, né? Porque Deus é tudo, é o espírito, não é a matéria. Não é matéria porque ele se faz matéria, mas quero dizer, a essência é o espírito. E nós vamos então nos deixando envolver e explicar, né? Falar disso é a glória, mas é difícil para muitos entenderem, até porque já está radicado, né, no pensamento, graças a Deus. O Levi está relatando, graças a Deus, muitas crianças já aqui, alunos, sim, bem anotar, né, como uma escola, anotando tudo que é dito na reunião. Sim, graças a Deus, sempre transmitimos, Celso até disse agora, né, porque nós sempre retransmitimos aquilo que nos chega pela intuição, pela sensibilidade. E aí é recado que vem de Deus. Nós somos canudos a entregar para quem esteja pedindo, querendo, merecendo conhecimento, ajuda, tudo isso. Tudo que fizermos é para o outro. Então, orar é para o outro. Estamos orando para que outros, todos os que precisam, vão recebendo. Então, cada um que entra, que pensa, vai pensando bonito, vai pensando nas suas necessidades, nas necessidades dos amigos, dos familiares, dos amigos, que é mais importante até do que a gente é pensar naquele que precisa, né? E graças a Deus. Graças a Deus. Então vamos aos pedidos. Marisa entrando também. Tem bastante gente dando uma passadinha, porque vou explicar aqui. Eu tive que sair eu estou transmitindo pela minha página do Instagram, porque a outra página, que é do Divinismo, que eu controlo, ela é nova, ela não tem 1000 seguidores ainda. E o Instagram estava me avisando que não ia poder transmitir por causa disso. Então, eu estou transmitindo pela minha, que já tem mais. E vamos intensificar, ver se passamos lá para aquela página, a quantidade de seguidores aumenta, né? Para a gente transmitir por lá, mas eu passo uma cópia lá, explicando a quem está nos acompanhando aqui. Então, graças a Deus. Pedidos, gente, temos aqui para hoje. Sua saúde aqui, né? A saúde é fundamental, né? Muitos com problemas e com necessidade, todos temos necessidade de alguma coisa em termos de saúde, né? Então, todos que vão chegando, e saúde, e dor, né? Dor, tudo que nós pedimos é para aliviar dores, e dor é tudo, angústia, desespero, tudo que nos passa é dor. Então a gente pede por todos aqueles que estão desconfortáveis, não estão equilibrados, eu diria, não estão em sua situação de maior entrosamento em sua faixa espiritual. Então tem os desajustes, às vezes, as dores, as ansiedades, as angústias.
É assim que nós vamos passando, mas todos temos um pouquinho, sempre passamos por um por outro, ou é para resgatar, ou é para avançar, né? Aprender. Não dá para aprender se não for cutucado, né? A gente aprende quando é sacudido, gente. É assim que nós vamos nos esforçando, porque nós somos mais devagar aí, né? Tem que ter Deus institui a dor, então, para provocar. Mas algumas dores são mais graves, né? Nós temos muito agora no planeta. Então, a Marisa está pedindo pela família, assim, cada um que vai entrando vai pensando na sua casa, em tudo, né? Na sua família, claro. Os que estão mais próximos, né? Há quem fique fazendo, às vezes, quer ajudar alguém do outro lado do planeta. Bom, olha para quem está do seu lado primeiro, né? A gente sempre recomenda. Procure, porque tem muitos aqui do nosso lado precisando, né? Então, também é importante que a gente esteja preocupado com todos, né? Porque estão acostumados não quer dizer que aquela pessoa não esteja passando necessidade. Então, vamos pensando, tá? Pensar bonito mesmo, graças a Deus. Você falou em saúde aí, vamos aí para a saúde de muitos aí, os casos de câncer que nós temos aí, né? Muitos internados e que estão pedindo, nós vamos retransmitindo esse pedido. Eu pedi na segunda-feira pela nossa amiga que fez cirurgia, né? Estava fazendo cirurgia, então estou pedindo agora a continuidade do trabalho, a recuperação da Alessandra. Então, que seja tranquila, o mais rápido possível, e que então possa estar atuando, né? Voltar a atuar normalmente, assim que a gente deseja, que se recupere, tenha sucesso em tudo, graças a Deus. Se tiver mais algum pedido, aí as limpezas, estão me pedindo aí limpezas para casa, sim. Naturalmente, à medida que conecta na oração, os trabalhadores vão já fazendo tudo, porque é vibracional, né? Então, vamos entendendo isso, que aí vai sendo mais simples de saber que nós estamos na nossa casa e juntos nós vamos procedendo a essa limpeza. Tá bem? Se tiver mais algum pedido para alguém, sei... Tem mais alguma coisa? Bem, de uma forma geral é isso, está registrado, né, aí no caderno, aquilo que nós pedimos, então vamos dando continuidade e desejando tudo aquilo, acompanhando aí o que está no planeta, né, hoje, toda essa movimentação, uma movimentação intensa, cada dia de um jeito, né, então hoje assim, está bem concentrado aí nessa ajuda para restabelecer esse equilíbrio aí das nações, né, dos povos, naquelas regiões. Hoje as guerras não estão mais situadas no Oriente Médio, como estamos acostumados lá, né, que lá é o barril de pólvora, mas em todos os países há as suas guerras, em todas as comunidades há as divergências. Então, está bastante difícil estar em harmonia com o bem e com o bom. Então, vamos pedindo essa harmonia dos povos, de todas as nações, que haja, então, que cada um dê de si o melhor, não se deixando contaminar pelas palavras, pelos ódios, por aquilo tudo que se diz, porque isso não favorece. Então, não deixe que entre, né? Vamos pensando assim, embora muitas vezes nós temos que ver o que acontece, mas vibre para o bem, vamos vibrar para ter, para ter sucesso, para melhorar. Hoje eu escrevi alguma coisa assim, eu gostaria muito de ver, de ter esperança de que tudo vai melhorar. Mas a gente sabe que essa melhora, quando falamos no planeta, em tudo que está acontecendo aí, ela demora.
e muito. Então não vai ser amanhã, não. Mas vamos vibrando para isso, graças a Deus, que a gente não se desanime, não, né? Não pode desanimar de jeito nenhum, porque a nossa tarefa é aqui agora, do jeito que estamos fazendo, não vai ter outra. Ah, tem outra oportunidade, vai ser outra coisa. Agora é essa. Então, firme, fortes e vamos fazer. Porque vale e muito. É aqui, desta forma, é que nós vamos galgando degraus aí. Então, nada de, vamos esperar melhorar, não. Nós somos a melhora que o mundo precisa. Nós somos a melhora. Olha, graças a Deus. Graças a Deus. Se vocês quiserem falar, tiver mais o que dizer. Celso. Graças a Deus, a presença maravilhosa do André Luiz. Graças a Deus, graças aí aos Cristos, ao Cristo Jesus, ao Cristo Elias, ao nosso Pai Divino aí, permitindo que eu possa ajudar naquilo que for possível ajudar, graças a Deus. Meus queridos irmãos, tudo o que está sendo ensinado deve ser praticado, mas praticado com absoluta certeza de que Deus está no comando de tudo e que os trabalhadores aí dos mais altos graus, aí, crísticos, infinitos, até aí os mais simples servidores aqui na crosta terrestre, estão a serviço de Deus, fazendo aquilo que Deus determina, fazendo aquilo que Deus quer que seja feito. E principalmente aonde há merecimento. Aonde há merecimento, a graça, a extensão das graças de Deus. Portanto, meus queridos irmãos, em se tratando de saúde física, confiem em Deus, procurem participar de orações em conjunto, orar para os outros, no meio dos outros, faz merecer graças de Deus. E as legiões médicas aí, oferecidas por Deus, aí comandadas pelo Bezerra de Menezes, pelo Cristo Jesus, pelo Cristo Elias, que são todos médicos, né? Médicos que extrapolam aí conhecimentos mundanos. Então vocês confiem em Deus aí, façam parte de orações em conjunto, orem para os outros no meio dos outros, façam uso da oração do Bezerra de Menezes, a oração do André Luiz, antes de se deitar. Põe um copo com água aí, tomem água fluidificada, essa água que vocês colocaram aí na cabeceira da cama, no dia seguinte é para se jogar aí num vaso, numa planta, em algum lugar aí, graças a Deus. Deus manda que seja derramado aí bênçãos e graças divinas aí aos merecedores, né, aos precisados, a todos aqueles filhos de Deus aí que buscam, né, incessantemente esta graça, né? E a graça é a extensão de Deus por intermédio aí dos trabalhadores, desses servos divinos aí que estão no planeta todo fazendo. Nesta hora difícil em que estamos atravessando, pensem e lembrem disso. Mateus 24 a 25, e também no Apocalipse aí, de 14 a 22, está tendo cumprimento. Visões aí, com médios do planeta todo aí, mostram que o dilúvio de fogo e a guerra atômica está aí às portas do planeta. Não foi assim desejado por Deus, né? Mas foi previsto que assim seria pela má conduta humana. E agora, para se melhorar isso, tem que se mudar aí radicalmente, né? Essa conduta criminosa dos filhos de Deus aí, negando, né, Deus, negando a lei, negando Cristo, negando os dons para a aceitação de Deus, do Espírito Santo, né, do Cristo Jesus, do Cristo Elias, da lei, dos dons pelos quais Deus dirá a orfandade dos seus filhos aí em todo o planeta. Meus queridos irmãos, então essas bênçãos e graças que Deus mandou derramar estão aí à disposição, né, dos filhos de Deus, dotados na carne aí, e há trabalhadores aí incansáveis aí no planeta todo, nos hospitais, em todos os lugares aí onde há os necessitados,
aos trabalhadores de Deus, aí os servidores fazendo aquilo que Deus concede que seja feito pelo merecimento de cada um. Graças a Deus aí, confie em Deus, né? Porque Deus é infinito, é eterno, é perfeito e é imutável. Em Deus não há falhas, não há erros, não há omissões. Deus é Deus. As falhas, omissões, os erros aí existem nos homens, né? Principalmente nos homens que ainda não atingiram, né, este grau tão necessário, né, de conhecimento dessas verdades aí. Que Deus abençoe esses meus irmãos em todo o planeta, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Que todos recebam em todo o planeta. Graças a Deus, André Luiz, Oswaldo Cruz. Aqui também Estácio de Sá, aqui na América do Sul, também Joana d'Arc, esse espírito aí, e aí vem aqui na canaleta, né, como espírito nesse trabalho, e André Luiz, gratidão, um irmão querido, de muitas orbes, de muita luta, curador, benfeitor, desejoso de estabelecer a paz, de estabelecer o bem, desde lá, remotamente, naqueles tempos distantes, a ideia era favorecer para que houvesse o bem, para que o bem vencesse, para que confiassem em Jesus, soubessem quem era, que ele era o Messias. Então, um trabalho difícil, porque convencer não é fácil, não, né? Cada um é que tem que aceitar, saber, querer, graças a Deus. Então, graças a Deus, se tiver mais o que falar aqui, Dalina, se quiser falar, estamos abertos às comunicações, né? Oração maravilhosa, vamos agradecer muito, imensamente essa paz, essa harmonia, essa alegria, que assim, queríamos ficar em esse estado de oração, porque aí sim, né, tava tudo bem se a gente ficasse nessa vibração, nessa conversa com o plano espiritual, ouvindo todos eles, não é? Mudássemos, né, saísse um pouquinho desse chão difícil aqui, não é não, gente? Graças a Deus. Agradecemos a Deus todo esse conforto que Ele nos dá, né? Porque cada mensagem é um conforto para seguirmos, para termos força. E vamos agradecer aos trabalhadores. Hoje eu vou convidar, então, com a presença do André Luiz, no Evangelho Eterno. Passe aqui, vocês abram aí, porque deu uma aqui para mim, para a Andresa. Porque não tem no livreto, na página 251. Vamos fazer a oração André Luiz. Ele recomenda, né, a Oswaldo Cruz, André Luiz, né, são orações aí. E no Evangelho Eterno tem uma trajetória dele aí na outra poesia, 251. Isso. Então, oração André Luiz. A ti rogamos, Pai Divino, através de Jesus Cristo, o nosso divino modelo, a graça de consentir assistência espiritual da parte de André Luiz e seus companheiros de trabalho. A ti rogamos, Cristo Verbo, Senhor planetário e celeste derramador do Espírito sobre toda a carne, a bênção do amor que os teus irmãos menores dedicas. E apelamos, Senhor, que esta bênção venha segundo os moldes que revelaste ao mundo, quando pela carne transitaste, indo em busca dos pequeninos, daqueles que a ti apelavam através de tuas chagas, aleijumes, compressões espirituais e toda sorte de sofrimentos. Desce uma vez mais, Senhor,
através dos abnegados servidores de André Luiz e seus companheiros, até as brumas desse mundo inferior, distribuindo dádivas espirituais a todos aqueles filhos de Deus, teus irmãos e tutelados, que por seus desejos de melhor intelecto moral venham a se tornar merecedores. A vós, André Luiz, e devotados servidores da soberana vontade de Deus, que se filtra através de Jesus Cristo, rogamos assistência espiritual para efeito de saúde, paz e ventura, tudo, porém, consoante a lei de causa e efeito, para que se cumpra a justiça divina, a fim de que todos aprendam que por cima da lei ninguém jamais passará. Augurando a vós, abnegados servidores da verdade, do bem e do bom, as graças do Pai Divino e do Cristo planetário, aguardamos a vossa preciosa assistência, para que assim assistidos possamos estar sempre vigilantes, para não cairmos em tentação e podermos auxiliar nossos irmãos na caminhada evolutiva. Sabedores de que há uma sagrada finalidade a ser atingida, nós afirmamos desejosos de progredir e reconhecendo que para receber é necessário dar, rogamos a ventura de podermos ser úteis aos nossos irmãos necessitados, servindo de instrumento da vossa maravilhosa obra de caráter assistencial. Graças a Deus. Maravilhosa oração e maravilhosa sintonia, vibra o planeta, gente, graças a Deus. Vamos pedir bênçãos, já estamos recebendo, né, porque é só bênçãos durante todo o tempo, mas vamos pedindo para todos que vão entrando, que vão ouvindo, acompanhando, vão sentindo essa oração, essa conexão com Deus, nosso Pai, com os espíritos de altos escalões que estão nos ajudando a atravessar esses momentos, a produzir o bem nesta vida, a darmos, a sermos o melhor possível para colher as glórias. Então, graças a Deus, vamos pensando em tudo isso, vamos nos compenetrando da nossa história de espírito, viver sabendo o espírito, ser espírito. E vamos pedir bênçãos para aniversariantes. Tem alguém próximo, gente? Não, a todos, então, comemorem a data, né? O dia que foram escolhidos a ter essa oportunidade, e aí, então, vamos todo ano celebrar mesmo. Graças a Deus. E vamos pedir bênçãos para a humanidade encarnada e desencarnada. Então, falemos com Deus da forma como Oswaldo Polidoro nos ensinou. Repitam após mim. Pai divino, estamos aguardando suas graças e bênçãos. Graças a Deus. Evidência de bênçãos e olha só, Solange, Sol, Bárbara, Andresa não, Celso. Graças a Deus aí pude ver aí esse céu, né, iluminado, divino, glorioso aí, este cone de luz divina sobre o nosso planeta, envolvendo todo o planeta, nesse momento, né, de bênçãos e graças aí, a aproximação, né, graças a Deus, vai se aproximando do planeta. Pensem aí em Deus, né, Deus, na lei, no Cristo, nos dons aí. Graças a Deus, meus queridos filhos, graças a Deus. Graças. Tudo o que fiz foi por amor, com a certeza da vontade de Deus em primeiro lugar. Sempre pondo a vontade de Deus em primeiro lugar. Quando o primo Jesus
dizia: Pai, livrai de mim este cálice, mas que seja feita a sua vontade. Estávamos todos ali, vibrando, orando, mentalizando aquele trabalhador exemplar que é o Cristo Jesus. E eu, já fora da carne, depois de tudo acontecido, naquele massacre contra ele, Deus disse a mim: vai lá e alivia as dores, alivia aquele espírito merecedor. E é isso, meus queridos irmãos, meus queridos filhos, que nós desejamos a todos vocês. Que nós possamos, através do merecimento de cada um, aliviar as vossas dores. Todas as dores, mas tem que ser através do merecimento. Portanto, o que tinha que ser feito da parte de Deus aí, que mandou entregar tudo que eu entreguei, para que vocês tenham, através desta divina glória que é o Evangelho Eterno, conquistando assim o merecimento de cada um de vocês, para que nós possamos entregar os galardões aí a todos os filhos de Deus lotados na terra, no planeta, graças a Deus. Meus queridos filhos, tudo está divino, graças a Deus. 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 Pai Oswaldo Polidoro aí, graças a Deus. Me remeteu àquele momento dolorosíssimo. Me senti presente lá, observando aquela cena terrível de dor, de sofrimento do Cristo Jesus, para nos mostrar o caminho, vencer aquilo que Deus pede para podermos viver como Ele viveu, ser testemunhas de tudo, não nos afastarmos de nada, dar testemunho da verdade, assim como Ele fez do começo ao fim, sempre suportando aquela situação, aquela dor inimaginável. Graças a Deus por tê-los gloriosos conosco, porque é assim que o filho faz, né? Um filho já com humildade, mansidão, ajuda, né? Que possamos seguir o exemplo e ajudar, graças a Deus. E gratidão, Oswaldo Pai, Oswaldo Polidoro, graças a Deus. Agradecemos todas as bênçãos, todas as graças. Pedimos sempre a graça de um bom trabalho, pedimos a Deus para não errar, dando muitas graças a Deus por tudo, suspendemos nossa oração e trabalho mediúnico. Graças a Deus. Graças.